Eu penso que quando a gente fala sobre teologia reformada, é a teologia reformada que a gente recebeu no Brasil. E essa teologia reformada brasileira nem sempre está coerente com a teologia reformada de origem. Porque a teologia reformada de origem, ela era muito evangelística. Dois exemplos. O primeiro exemplo é que o primeiro grupo missionário que veio para o Brasil veio direto de Genebra, treinado por João Calvino, em 1547, logo do descobrimento do Brasil, por meio de um homem chamado Villegagnon, lá em Guanabara. Inclusive, foram os primeiros mártires brasileiros, foi esse grupo enviado por João Calvino. Então, o que acontece é que, na origem, a reforma era algo muito evangelístico. Não só evangelístico em termos religioso, mas evangelístico em termos da questão pública. Porque, voltando ainda em Calvino, uma das primeiras coisas que ele fez foi uma reforma em Genebra. Foi fazer uma universidade, a Universidade de Genebra, fazer toda uma reforma da cidade, com saneamento básico, trazendo uma consciência que a vida cristã não é religiosa, a vida cristã é pública. Então, a evangelização e a materialização da fé não se dava somente você aderir a uma igreja, mas você aderir a uma consciência do reino de Deus, uma consciência de que Deus é rei e nós estamos debaixo do reinado dele. Você citou René Padilha antes, né? E uma das falas mais marcantes dele é que a compreensão que a gente tem do Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens, né? Então é uma abrangência muito maior. A gente acabou... É a nossa forma de encaixotar as coisas, né? O que é o Evangelho hoje? É uma liturgia que a gente pratica de domingo na igreja. Uhum. Então, domingo, sei lá, você vai lá e canta as músicas que Deus acha legal, que Deus gosta, aí você faz as orações e se encaixa ali no meio daquele ambiente litúrgico, mas isso não se comunica com a sua segunda-feira. Ele não alcança o seu trabalho, por isso ele não alcança a sua família, ele não esparrama na tua vizinhança, ele não tem abrangência mais, né? Porque ele virou realmente um cumprimento de regras, ele está encaixotado e não tem mais esse aspecto missional de compreender tudo a partir da visão do reino de Deus, né? Então, o reino de Deus é tudo em todos. Exato. Qualquer coisa que você for fazer, esse princípio está entranhado, né? Então, não é uma coisa só que agora eu faço porque, sei lá, a minha religião me doutrinou a fazer isso. Eu faço porque é a consciência que eu tenho, é isso que eu sou. Eu não sou outra coisa. Eu não estou fingindo, nem estou criando um personagem. Eu estou refletindo o que eu sou, né? Exato. Então, eu acho que essa compreensão é uma das coisas que a gente também tem deixado escapar. E talvez, muito disso, eu lembro quando eu era pequeno, e quando eu falei que eu ia estudar teologia, eu lembro que uma das coisas que meu pai falou para mim, ele falou assim: olha, toma cuidado, porque a Bíblia diz que a letra mata. Eu já ouvi isso. É uma das coisas. Hoje eu ouço muito isso ainda, né? Então, com muita frequência eu ouço a ideia, também tá vendo? Olha lá como que ele pensa, estudou teologia, e aí ao invés de ficar preocupado com a dinâmica do culto, ele tá preocupado com aspectos sociais, de repente, com outras coisas. Tá vendo? Estudou teologia, se perdeu. A gente tá trazendo uma ideia de que foi até inclusive um dos pontos destacados na pergunta. É como se a gente pensasse hoje que Deus cabe dentro de um versículo. E aí, a partir de um versículo, a gente cria uma doutrina que pode tanto segregar você, como pode até condenar você, inclusive. Condenar tudo que você fez e desclassificar ou desconsiderar todo o restante da sua vida. Como se Deus coubesse dentro de um tweet. Então eu vou respaldar tudo que eu falo a partir de um versículo bíblico. Versículos bíblicos que podem respaldar hoje escravidão, que pode respaldar qualquer tipo de forma de vida. E tudo isso está respaldado através de um versículo. Então como que a gente consegue agora ter essa visão do reino de Deus sem ficar interpretando Deus a partir de um versículo, como se Deus fosse um texto? Muito legal isso, porque eu sempre gosto de pensar que quem materializa todos os conceitos escriturísticos é Cristo. Então, quando a gente compara Cristo com as questões teológicas, a gente percebe que a tragédia da teologia atual é diminuir o conceito de reino de Deus a um ambiente religioso.
dentro do ambiente religioso, no aspecto ideológico. E você vai reduzindo o evangelho que deveria ser o evangelho todo para todos os homens. Então, quando você olha para Cristo, você vê alguém, um Deus que se encarna, que não vai fazendo um reducionismo geográfico de um grupo de pessoas com uma perspectiva política. Ele vai juntando pessoas com perspectivas políticas, inclusive, diferentes, como o Zelote, com o Mateus, que era o publicano, e ele vai fazendo uma relação de que, a partir de um conceito do reino de Deus, de um sacrifício ao outro, você vai quebrando as barreiras da sua perspectiva individual para uma manifestação coletiva do reino de Deus, de sacrifício, de amor, como que você serve o outro sem olhar para aquilo que diferencia você, mas você olhar para aquilo que une você, que é o próprio Cristo, que é o sangue do Cordeiro. Então, como é que a gente poderia fazer algo diferente? Tendo a consciência de que nós somos, em Cristo, representantes dele, para viver em sacrifício ao outro e não em oposição ao outro. Boa, interessante. É o verbo que se fez carne, né? Uhum. É o que as pessoas ouviam falar e que agora elas conseguem ver e elas conseguem tocar. Está materializado, né, diante delas. Então, só para complementar, é interessante isso, porque quando você tem a evangelização nas Américas, você tinha o conceito da cruz e a espada. Ou você aceitava a cruz, ou você tinha a espada, né? Era uma evangelização à força. E hoje a gente está voltando a isso. É uma cristianização, né? É uma cristianização e não uma evangelização do evangelho, das boas novas sendo colocado. É um evangelho de poder, de guerra, de manifestação de ódio. E Cristo é totalmente diferente. Tá desconectado. Então, no fundo, dá para entender essa decepção. A pergunta começa com uma decepção, né? Uhum. Mas é uma decepção que, embora seja compreensível, eu não consigo pensar isso como sendo a escolha que nós deveríamos fazer. Sim. Que é a ideia de que estou decepcionado com a teologia, estou decepcionado com a igreja, portanto eu sigo Jesus sozinho e eu tô fora desse contexto. Eu acho que, inclusive, uma das formas da gente influenciar esse contexto para qualquer tipo de mudança é estando dentro. Estando dentro já é difícil. Uma influência de fora, de repente, seja até mais complexo ainda, né? Então, tudo isso que a gente está discutindo, de repente, ele acaba rebatendo direto essa crise que a gente está. E é um momento de crise. E não digo que isso é ruim, né? Como você disse, talvez esse seja realmente o momento da gente parar e entender que nós não estamos conseguindo mais oferecer respostas relevantes. E agora é hora de olhar para a Bíblia e olhar para o mundo de novo e entender o que o mundo está perguntando, né? Tem um texto bíblico, e a gente, de novo, né, concatenando em um texto bíblico, mas só para usar como exemplo, do apóstolo Paulo, lá em Atos 16, em que ele está procurando uma direção onde eles vão pregar o evangelho, e aí ele tem um sonho com um homem da Macedônia, né, e o homem da Macedônia dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, a predisposição do Paulo parte de um pedido legítimo de socorro. E a gente, acho que, não está conseguindo ouvir o que a sociedade está clamando de socorro para poder oferecer as respostas. A gente ainda está discutindo que tipo de roupa que a gente tem que usar na igreja, ao invés da gente discutir, por exemplo, assuntos que hoje são pautas para a gente. O que a igreja, e eu não quero entrar em polêmica aqui e nem estender tanto esse assunto, que eu sei que é bem polêmico, eu não sei ainda se a gente está pronto o suficiente para discutir, mas a igreja poderia pensar qual a resposta que nós vamos oferecer para o público LGBTQIA+. E não que tipo de roupa que a gente vai usar, se a gente vai usar terno e gravata e saia, ou se pode usar bermuda e camiseta. Mas essas pessoas, elas são amadas de Deus também. Elas estão no nosso contexto. Só que o nosso grupo é segregado. Então, elas não se achegam, elas não têm espaço. E quando se achegam, a gente sempre confunde a ideia o limite, né? A gente está sempre procurando o limite entre o que é amar a Deus e o que é aborrecer o pecado. E esse limite é perigoso.
Porque aí a gente faz exatamente o contrário. Ao invés de amar as pessoas e aborrecer os seus pecados, a gente aborrece as pessoas, a gente afeta as pessoas, a gente acusa as pessoas. Isso acontece às vezes porque a gente tem um absoluto do eu, né? A gente acha que o eu, com o seu pensamento, a sua organização, a sua instituição, ela absolutiza em todos os contextos, todas as pessoas. E aí a gente quer dar respostas simples para problemas complexos. A gente acha que reduzir a experiência com Deus, com Cristo, a uma liturgia, a um dogma, é o todo da vida. E não é. E a gente acha que todo mundo tem que se condicionar a esse absoluto que eu criei, essa instituição que eu criei. O que acontece é que muitas vezes nós estamos pensando sempre em fazer as pessoas se condicionarem a nós, ao invés de nós entendermos os problemas, as dificuldades. Esse texto que você citou de Atos 16 é bastante interessante, porque Paulo ele tinha um absoluto. Paulo ele queria ir para a Ásia, mas por 2 vezes o Espírito de Deus impede ele de ir para a Ásia. E aí ele vai dormir. Ao dormir ele tem um sonho com o homem da Macedônia pedindo para ele ir para a Europa. E ele vai, a primeira cidade que ele vai é para Filipos. Em Filipos ele se encontra com um grupo de mulheres. E você sabe que naquela época mulher, né, não tinha muito valor. E ele encontra com um grupo de mulheres, em especial uma mulher chamada Lídia, que possivelmente o nome dela não era Lídia, né? Ela era da região de Lídios, onde foi cunhadas as primeiras moedas, uma região muito rica, ela era comerciante. E a partir de Filipos vai dar abertura para a evangelização da Europa. Quando chega no capítulo 19, já está ali na 3ª viagem missionária de Paulo, ele vai chegar em Éfeso. Éfeso que ele também não consegue pregar na sinagoga, ele vai pregar na escola de Tirano, que era uma escola pública. E o texto lá em Atos 19 vai dizer que a partir da Ásia, da escola de Tirano, toda a Ásia foi evangelizada. Então, o que acontece e o grande benefício que Paulo nos ensina é nós sermos sensíveis à dor das pessoas, ao contexto dela e à voz do Espírito Santo. E não absolutizar o eu, dando respostas a todas as coisas. A grande crise e a tragédia da igreja é você ficar tão absolutizado na sua teologia, nas suas concepções, e você não ser sensível à dor de alguém. A dor de alguém que não está adequado ao meu eu. Como você citou, o pessoal do LGBTQIA+, a questão também da questão racial, a questão social. Eu sempre quero dar uma resposta de cima para baixo, porque eu absolutizo as minhas respostas. E eu quero que todas as pessoas creiam como eu creio e se adequam ao meu estilo de vida. E aí eu não estou sensível à voz do Espírito Santo e muito menos à dor das pessoas. Sim, sim. Tem um conceito de empatia que eu gosto bastante. A gente costuma resumir empatia como se colocar no lugar do outro. E eu gosto do conceito de que empatia é se colocar no lugar do outro com as ferramentas do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro com o know-how, de repente, que eu tenho, é fácil resolver aquele problema. Poxa, por que o cara tá sofrendo desse jeito? Sei lá, é frescura. É frescura deles. Quando eu me coloco no lugar dele, com as ferramentas dele, quando eu tento ser empático de alguma maneira, eu vou, de repente, ter uma compreensão maior do contexto. E vou conseguir, inclusive, junto com ele, ser uma luz naquela situação, né? E não absolutizar, olhando o seu problema a partir dos meus olhos. Aí eu tô absolutizando, porque eu vou pensar uma solução e eu vou jogar aquela solução goela abaixo. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui na FLAM, e assim, para mim foi uma virada de chavinha muito grande, que é sobre aconselhamento pastoral mesmo. Eu acho que o que os pastores acabam mais tendo dificuldade no ministério dia a dia, tem gente que acha que o ministério do pastor é pregar no domingo, né? E o ministério do pastor, na verdade, se desenvolve durante a semana. O domingo é uma pontinha bem pequenininha do iceberg, né? É de conversar com as pessoas, é de ouvir as pessoas. E eu sempre achava que, como aconselhamento pastoral, eu estava ali para oferecer respostas.
E depois eu fui percebendo que não necessariamente, que eu estava sendo esse cara absolutista, que estou ali jogando em cima de você um pensamento que foi processado em mim, e que eu nem sei se você tem esse contexto, ou se você chegou a essa conclusão, e não de ajudar as pessoas a se perceberem, não de ouvir. De repente o cara chegou para falar com você, ele só quer ser ouvido. Exato. Ele não quer que você fale nada, você não precisa resolver o problema dos outros. Ele só quer alguém para conversar, ele só quer um amigo para desabafar. Exato. E você não precisa ter nenhuma resposta para oferecer, né? Essa sensibilidade do evangelho que é tão pura, é uma das coisas que eu penso que a gente tinha que buscar resgatar. Sem dúvida. E tá muito gourmetizado, né? Essa é a palavra certa, né? Gourmetizado. Ou artesanal. Porque tudo ficou assim, né? Você vai comer um hambúrguer hoje, não é um hambúrguer, é um hambúrguer artesanal. É um hambúrguer gourmet. E o evangelho tá meio artesanal também, tá meio gourmet, assim. Sabe que eu ouvi uma reflexão do Ricardo Agreste esses dias, e que ele vem refletindo sobre isso, né? Ele já falou assim que igreja virou marca. Então você não é mais discípulo de Cristo, você é um aderido a tal marca, à igreja tal, ao apóstolo, ao pastor, ao pensamento, e você hoje tem menos discípulos verdadeiros de Cristo e mais aderentes às marcas religiosas. Mas você falando do aconselhamento, isso me fez lembrar uma experiência marcante na minha vida. Isso foi determinante nessa perspectiva de entender o contexto e entender o coração das pessoas. Uma vez eu estava dando uma consultoria para uma organização social e chegou um problema de uma menina assim, que dava muita dificuldade, ela não obedecia às regras, ela era totalmente rebelde e muitas dificuldades. E ela tinha sido expulsa já de 2 organizações diferentes e agora estava na organização que a gente estava lá. E uma das primeiras questões que foi colocada é de visitar e conhecer a história dessa menina. Por que ela estava agindo dessa maneira, de forma tão constante? E aí, investigando, descobriu que ela era filha do avô. O avô dela, a mãe dela, melhor dizendo, disse que gostava de menina. E o pai dessa mulher, ela falou assim, então vou ensinar você a ser mulher. E trancou a filha no quarto por 3 dias e a violentou por esses 3 dias. Dessa violência surgiu a gravidez. E essa menina veio dessa violência. Ela também foi violentada. Então, quando a equipe toda da organização descobriu e viu a tragédia que estava ocorrendo ali, mesmo que ela fosse desobediente, fosse rebelde, ninguém olhou mais para ela com os mesmos olhos. Porque a gente começou a entender de onde ela vinha, o que se passava no coração dela. Que o problema não era o comportamento, o problema era o coração. O problema era a história que ela trazia. E nós, como uma organização social cristã, nós tínhamos a responsabilidade de acolher essa menina, entender os problemas que ela trazia e sermos parte de um grupo que iria abraçar e ser o primeiro grupo que não ia expulsá-la. Que a gente ia caminhar com ela a todo momento. E passado alguns anos, depois eu visitei essa organização e ela continua lá. E hoje, num contexto muito diferente, hoje ela está diferente, mas porque aquela organização abraçou essa menina e não desistiu dela.